Psicologia social e suas vertentes. A psicologia social, assim como a psicologia, de maneira geral, ela possui algumas teorias, algumas abordagens que vão depender da maneira como que você considera o seu objeto de estudo, a maneira como você vai compreender o seu objeto de estudo. E nessa aula nós vamos conhecer algumas dessas abordagens. A psicologia social, ela se caracteriza pelas várias formas de abordagens que nós temos. Eh, a ideia do indivíduo-sociedade é que vai permear todas essas teorias, tá? Então, independente da teoria, essa relação do indivíduo-sociedade é que vai ser compreendida. Dependendo da teoria, é a forma como que essa relação se compreende. Em algumas teorias, você vai ver que existe um peso maior no entendimento do indivíduo, em outras, você vai ver que existe um peso maior na sociedade no entendimento do indivíduo. De qualquer maneira, esse binômio nós sempre vamos perceber, sempre vamos notar, ok? Indivíduo e sociedade, o estudo das relações que os indivíduos mantêm entre si e com a sociedade ou cultura. Quanto à psicologia social psicológica, uma crítica desta psicologia, não é? Na medida em que ela vai ter como base teórica uma visão crítica da sociedade, que é diferente daquelas outras duas, né? Então, nessa teoria, o que vai ser compreendido é o quanto que o indivíduo ele vai se constituir na sociedade, ele tem uma formação a partir do social, da sociedade, mas ele também tem uma ação sobre a sociedade. Ele também pode promover transformações. Ele pode agir sobre a sociedade transformando. Daí a ideia da crítica. Só que para ele poder promover, para ele poder produzir essas transformações sociais, ele precisa desenvolver consciência, ele precisa entender que ele tem essa possibilidade. Nas outras formas de psicologia social, o que vai se compreender é a necessidade do indivíduo de se adaptar àquilo que já existe. Então, ele tem que se adaptar à sociedade que já existe. Nessa visão crítica, é, o que importa, na verdade, é o indivíduo notar aquilo que o prejudica e, a partir disso, ele promover mudanças na sociedade, tendo em vista as suas próprias necessidades, ok? E aí, para a gente poder ter um panorama geral, né, para a gente poder entender como que essas formas de psicologia elas se estabeleceram, a psicologia social psicológica ela tem o seu início, né, tem a sua a sua formação, a sua constituição nos Estados Unidos. Na Europa, você tinha uma preocupação maior com os processos grupais e socioculturais. Então foi onde surge a psicologia social sociológica. E na América Latina é que surge a psicologia social crítica, eh, fazendo, como eu havia dito a vocês, uma crítica tanto à psicologia dos Estados Unidos quanto à psicologia da Europa. Então, os psicólogos na América Latina, eles faziam uma crítica ao modelo de psicologia que era desenvolvida tanto nos Estados Unidos quanto aquela na Europa, dizendo que tanto essa dos Estados Unidos quanto essa que era desenvolvida na Europa não atendiam às necessidades da América Latina. Então, por conta disso, eles, na década de 1970, os psicólogos, né, da América Latina, eles se juntaram e acabaram
constituindo uma outra psicologia social, que ficou conhecida como psicologia social crítica ou sócio-histórica, ok? Bem, então vamos pensar um pouco na psicologia social estadunidense, que é aquele modelo, né, que é orientado para a comunidade e para o estudo dos grupos. Essa forma de pesquisa, essa forma de compreensão da psicologia, ela foi pouco a pouco sendo abandonada, né? E foi substituída por uma investigação de processos intraindividuais. Então, o que se buscava era compreender internamente como é que o indivíduo funcionava, como é que quais eram os processos que estavam vinculados a essa formação do indivíduo. Então, na verdade, né, o que se buscava essa psicologia estadunidense? Investigar algumas leis que fossem universais, que teriam como explicar um comportamento social. Então, eles tentavam compreender, tentavam identificar esse comportamento social a partir de algumas leis que eram consideradas leis universais. Então, nesse sentido, a psicologia social psicológica, ela vai se estruturar como uma ciência natural e empírica. Natural por quê? Porque vai destacar elementos do indivíduo, né? Vai destacar fatores que estão no indivíduo. Vocês se lembram que essa psicologia, ela privilegiava os processos, eh, os processos indivíduo, né, que estavam dentro, no interior do indivíduo, né? E empírica, por quê? Porque tinha muito a ver com as práticas que se buscava, né? Então se buscava compreender a partir de experiências, né, que se produziam para poder entender. E desconsiderava o papel das estruturas sociais e os sistemas culturais. Então, na verdade, praticamente não considerava essas estruturas como sendo determinantes na formação do comportamento do indivíduo. Eh, Então você ia tentar compreender a partir da cognição social, que seria uma área, uma sub-área da psicologia, que seria responsável por explicar os modos pelos quais as pessoas pensam sobre si mesmas e sobre as coisas. Então, dentro daquela perspectiva do indivíduo, né? É, é, então se buscava compreender de que maneira as impressões acerca das outras pessoas, dos grupos, poderiam explicar os comportamentos e os eventos que esse indivíduo manifestava. Então, se tentava compreender as impressões, não é, que essas pessoas, que essas relações, que essas instituições, elas promoviam no indivíduo para poder tentar explicar esses comportamentos das pessoas.